Capítulo 96 – Concepção biológica do poder. Nestas conclusões sociais está contido tudo o que é preciso para refazer o mundo sobre princípios biológicos estritamente científicos, vinculados com o funcionamento orgânico do universo fenomênico. Não insisto em pormenores, porque em meu sistema tudo é orgânico. Uma vez fornecida a chave dos fenômenos e exposto o princípio que os governa, é fácil concluir também nas mínimas particularidades. Basta haver definido o edifício do universo em suas linhas maiores. Estas conclusões poderão parecer irrealizáveis por estarem distantes da involução atual, mas não são quimeras, pois se movem e se moveram constantemente numa atmosfera de racionalidade. Esta filosofia pode vos parecer utópica, porém ela, embora não se encontre ajustada junto ao pensamento filosófico humano, enquadra-se e se enxerta com perfeita aderência no conjunto da fenomenologia do universo. Não se trata de uma filosofia superficial, uma vez que a partir da série estequiogenética em diante, todos os fenômenos da matéria, da energia, da vida e do psiquismo a sustentam. Toda essa estrutura conceitual não é uma simples sucessão de ideias, mas representa uma concatenação lógica, pela qual as conclusões são condicionadas desde as primeiras afirmações e reforçadas a cada passo neste tratado. Percebei, além disso, que meu pensamento não se move no estreito âmbito das concepções humanas, mas se expande amplamente por horizontes vastíssimos e, por isso, coloca as metas fundamentais a uma grande distância, para onde os milênios caminham com grande esforço. Indiquei 2 limites máximos ao vosso concebível, como metas da evolução humana: o super-homem para o indivíduo e o evangelho para a coletividade, que constituem, em substância, uma única realização. Mas o pensamento não tem limitações. Temos observado a evolução das mais poderosas forças sociais que operam nas massas humanas para a formação de sua alma coletiva. Observemos agora essas forças convergindo nessa alma ainda jovem, nessa verdadeira central psíquica e volitiva, para formarem a sua nova expressão, o Estado. Situado no centro do organismo social, ele concentra o poder dirigente de todas as funções de um povo. Compreendido dessa maneira, como poder, ele é o órgão psíquico promotor e coadjuvante das maturações biológicas individuais e sociais já vistas por nós. Sua função é formar o homem, estimulando as ascensões humanas. Sua meta mais elevada é criar no campo do espírito. Toda a sua múltiplice atividade jurídica, econômica e social deve ser destilada nessas criações espirituais, que são as únicas cujos valores se fixam na eternidade. Esta é a função que justifica o monopólio da força para impor a obediência ao cidadão. Mas as posições supremas implicam supremos deveres, e ai dos órgãos dirigentes que não executam suas funções. Minha concepção de Estado apoia-se em bases estritamente biológicas.
Elevei a ciência a um patamar que lhe permite concluir em todos os campos, até mesmo no filosófico, jurídico, político, social. Lancei as bases de uma ética científica, indicando-vos uma nova filosofia científica do direito. Minha concepção é racional e harmoniza-se com todos os fenômenos da natureza, sendo, portanto, universal. Trata-se de uma concepção progressiva, segundo a qual, assim como toda religião encontra sua posição no campo ético, cada nação também pode, no campo político, escalonar-se no seu respectivo nível, de acordo com sua maturidade e compreensão. Assim como em meu sistema, os fenômenos da vida são fenômenos psíquicos, os fenômenos sociais também são fenômenos biológicos. A sociedade humana é um organismo, assim como também são organismos as sociedades animais, todas igualmente sustentadas por leis e equilíbrios exatos. Na criação, tudo é conexo e repete os mesmos princípios. O corpo animal, com seus equilíbrios e intercâmbios entre centro e periferia, cérebro e órgãos, com sua especialização e distribuição de funções centrais e periféricas, vos dá um exemplo plenamente realizado do princípio das unidades coletivas, que caminha para a sua realização na sociedade humana. Em minha concepção, os fenômenos sociais são despidos de todas as incrustações exteriores, aparecendo nus em sua substância, como um feixe de forças em ação. Regidos por uma lei exata e profunda, eles são a fisionomia externa de um conceito que se desenvolve com uma lógica própria, cujo andamento é expresso por diagramas estatísticos, permitindo-vos, desse modo, a previsão de seu desenvolvimento futuro. De outra forma, não poderíeis estabelecer o cálculo das probabilidades. Nos capítulos anteriores, estudamos esses processos no desenvolvimento da trajetória típica dos movimentos fenomênicos, observando sua lei de variação como evolução em função do tempo, primeiro em coordenadas ortogonais na figura 1, tendo como abscissa o tempo no eixo horizontal e como ordenada a evolução no eixo vertical, depois em coordenadas polares na figura 3 e a seguir por interpolação parabólica na figura 4. A linha determinada pela relação entre as ordenadas e as abscissas descreve esta lei na forma de um problema geométrico, cujas equações correspondem a expressões de cálculo algébrico. O objetivo do método estatístico com o sistema de observação em massa, processo no qual as exceções individuais se compensam e desaparecem, é justamente chegar à lei oculta do fenômeno, inferindo a sua verdadeira relação constitutiva. Por isso, o fundamento do método estatístico reside na lei dos grandes números, uma vez que a proximidade entre essas grandezas e o princípio ou causa constante não cresce em razão direta do número de observações, mas sim em proporção à raiz quadrada dessa quantia. Com essa relação, chega-se assim à expressão da efetiva constituição do fenômeno. A operação com grandes números elimina as diferenças individuais, revelando uma fisionomia diversa do fenômeno,
dada por uma nova ordem coletiva, que exprime um verdadeiro conceito da lei. Então, em correspondência com a causa, a expressão estatística será fixa e constante se a causa for constante, ou então será definida pela regularidade nas variações se a causa for, como frequentemente acontece, um conceito em evolução. Isso também se aplica desde a estequiogênese até os fenômenos sociais. Tudo é ordem, todo fenômeno é uma expressão da lei. Quando pesquisai as causas, guiados pelo princípio de causalidade, aproximai-vos do pensamento de Deus, onde vós descobris sempre uma lógica exata. Se muitos fenômenos sociais vos parecem atípicos, é porque a causa, devido à sua complexidade, vos escapa, havendo a influência de inumeráveis fatores, todos interdependentes, que participam do cálculo. Mas, uma vez dominadas as causas e compreendida a lei do fenômeno, é possível, em qualquer campo, estabelecer a priori, por meio de progressões exatas, o seu futuro. Então, o futuro não é mais um mistério. A relação de causalidade impõe, na evolução dos fenômenos sociais, um determinismo histórico inviolável. Assim como há um destino do indivíduo, há também um destino do povo. Assim como acontece em relação à liberdade individual, também existe um cálculo exato de responsabilidades no qual a liberdade coletiva se equilibra. A ignorância do materialismo pode desconhecer todos esses aspectos, mas isso não impede absolutamente que a lei esteja sempre presente. Insisto nas bases científicas do fenômeno histórico, porque ele só pode ser compreendido como um momento da fenomenologia universal, sob as mesmas leis de relação e de cálculo de equilíbrios que regem o mundo físico e dinâmico. Há uma continuidade psicológica no desenvolvimento dos fenômenos sociais, estabelecida por uma concatenação férrea de causalidades, ainda que os atores colocados no palco, homens e povos, nem sempre a compreendam. A lei age por meio do instrumento humano, movendo o mecanismo dos instintos individuais e coletivos, processo através do qual ela impõe por toda parte, em cada movimento, o seu imperativo categórico, levando de roldão aqueles que se rebelam. Essas forças interiores e profundas, que emergem e explodem acima da consciência dos povos, fazem a história, não sendo necessário para isso compreendê-las. A compreensão é posterior aos acontecimentos, razão pela qual a consciência é o resultado da história. Não obstante os estrondos externos dos choques desordenados, no âmago está sempre a ordem. Este princípio guia os impulsos desordenados dos instintos individuais e os coordena para um objetivo único. Se não fosse assim, tal emaranhado de forças só produziria o caos. Assim, como podeis ver, a história segue uma linha exata de progressos e retrocessos, de maturações e revoluções, de ciclos criativos e ciclos destrutivos, segundo os quais, se ocorre uma queda, isso é para se reerguer. Se sobrevém a destruição, isso é para se reconstruir mais alto.
Cada momento histórico é um movimento coordenado para uma determinada finalidade. Concebei a história não como uma sucessão de acontecimentos exteriores sem nexo, mas sim, sobretudo em suas causas e finalidades, como um amadurecimento biológico, uma realização progressiva de metas, um funcionamento orgânico. A história vos mostra a técnica evolutiva do psiquismo coletivo. Em vez de vos fixardes apenas nos fatos em si, buscai o fio sutil da lei que os rege e os une. Há um ciclo de nascimento e de morte, tanto nas civilizações como nas revoluções. Há um ritmo de desenvolvimento, tanto na ordem como na desordem, através do qual, num determinado ponto do caminho, a lei diz basta, para seja qual for a potência social. Todos os desequilíbrios se recompõem e se compensam num equilíbrio mais amplo, formando a grande onda progressiva do bem. Não compreendereis a história se por trás dela não observardes a lei. Somente a lei verdadeiramente comanda, impondo períodos de maturação e esgotamento, que determinam o ciclo dos renascimentos para civilizações e indivíduos. O destino confia uma função ora para uma célula social, ora para outra, retirando-a tão logo essa função se esgote. Na tempestade das revoluções, assim como no trabalho dentro da ordem, o homem é sempre uma força, sendo substancialmente um espírito que executa a sua missão. Assim, modifica-se totalmente o conceito de governantes e governados, que é reconduzido à ideia de vida-missão, já afirmado por nós em relação ao indivíduo. É a história que utiliza os homens para seus fins quando os coloca em evidência, e não os homens que a conquistam para si, impondo-se a ela. A própria ideia de conquista e vantagem pode ser um mecanismo necessário para movimentar as mentalidades inferiores. A massa contém sempre uma reserva de grandes homens para todas as necessidades da vida, que tão logo necessite, coloca em ação os valores de suas reservas, chamando ora um, ora outro, de acordo com a respectiva especialização, para tirar o máximo rendimento de cada personalidade. O conceito medieval de poder hereditário é substituído hoje pelo conceito de poder conquistado por seleção biológica, que exprime uma substancial potência individual de governo. A direção suprema estará aberta a quem souber superar a prova de fogo, que é a única garantia de valor intrínseco, a quem souber não apenas superá-la para conquistar a posição, mas também superá-la diariamente para se manter na posição conquistada. Acima de todos os emaranhados legais, a substância e a garantia máxima residem nas forças biológicas, que não garantem o homem, mas sim a função, e que o abatem tão logo ele deixe de corresponder a esse objetivo. Ao conceito de direção, poder e prerrogativa, substitui-se o conceito de direção, trabalho e função. Então a história, superando as construções legais, sempre chama seus homens, despertando-os e os erguendo a fim de utilizá-los. No entanto, assim que a função cessa, ela os rejeita sem compaixão, agindo desse modo, tão logo eles caiam no abuso ou na fraqueza.
Uma vez que a prova é grande e o risco é tremendo, somente aquele que tem raça vence e sobrevive. Somente aquele que possui substancialmente valores intrínsecos sabe se sobressair e se valorizar, sabe compreender e dominar as forças que o rodeiam, ao invés de ser por elas arrastado. Em meu sistema, o comando supremo é apenas o trabalho da função suprema, correspondendo à máxima capacidade psíquica e volitiva, com responsabilidade, perigo e peso máximos. Em meu conceito, a posição de mando somente subsiste enquanto é posição de dever, como obediência aos princípios dirigentes estabelecidos pela lei. As hierarquias humanas são apenas uma pequena zona de uma estrutura que, ultrapassando os limites humanos mínimos e máximos, prolonga-se além da Terra. Toda posição é relativa, tendo sempre acima de si outra superior, ainda que essa posição mais elevada esteja no imponderável das forças da vida, as quais premiam e punem quem deve prestar contas das próprias obras. O comando supremo é simplesmente a suprema obediência, cuja alegria só é confiada a quem subiu a tal ponto espiritualmente que compreende e sabe executar a ordem divina. Esse comando é função e missão, como são também todas as atividades sociais, mesmo as mais humildes. Esta é a base biológica da atribuição dos poderes, única condição que garante a correspondência do valor tanto à posição como ao seu rendimento, e que, mantendo-se por meio de adaptação ajustada aos fins da evolução, torna-se resistente, mas sem cair na rigidez. Mesmo no campo político, o fator moral tem que ser preponderante, como em todos os campos. Esses equilíbrios e proporções entre valor e posição social fazem parte integrante de minha ética científica exata. Nessa ética, não há outra sustentação para a posição de responsabilidade e de dever, senão a posição de obediência, porque tudo tem que ser balanceado. Quem depende tem que carregar o peso da obediência. Quem dirige tem que carregar o peso do mando. Em minha ética, nenhuma posição pode ser de vantagem, mas somente de esforço equitativo no mesmo caminho evolutivo, sempre em proporção às forças individuais. Também no campo político, tudo é divisão de trabalho e estreita cooperação. É colaboracionismo não somente econômico, mas também social, no seu sentido mais amplo. Em qualquer campo e nível, quem assume uma função dirigente sem as correspondentes capacidade e responsabilidade, frauda a lei e se expõe à respectiva reação, que armará contra ele os acontecimentos humanos. Assim, Luís XV tornou merecida a Revolução para a monarquia francesa, enquanto Luís XVI, que era um justo, não poderia ter sido salvo por nenhum exército ou habilidade política, pois estava sozinho contra um destino de classe, enfrentando forças contrárias que se acumularam durante um século. Por mais que seja baseada na legalidade, nenhuma construção social pode resistir se não estiver dirigida por um princípio mais elevado, seguindo um impulso da lei, a cujas reações fica submetida nessas condições.
Assim surgiu, como mero instrumento de uma guerra difusora de novas ideias, a figura de Napoleão, que tão logo teve sua função esgotada, foi jogado fora como um trapo, exatamente como o último rei da França, de quem ele se rira. Assim, a lei domina soberana os acontecimentos humanos, constituindo um entrelaçamento de causas e forças em movimento. Assim, a história desencadeia reações que restabelecem o equilíbrio. Assim, a revolução devora seus filhos, Danton sufocado pelo sangue do terror e Robespierre pelo sangue de Danton. Final do capítulo 96.